Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Mais católicos que o Papa. Essa é a estranha situação em que se encontram as pessoas que reconhecem a Francisco como um verdadeiro e legítimo Papa da Igreja Católica, mas ao mesmo tempo procuram resistir à sua autoridade. Eles querem como que ensinar o padre a rezar missa, claro, missa tridentina. Querem resistir àquilo que são as leis, a liturgia ou mesmo as doutrinas que ele procura promover. Colocam-se realmente como se eles mesmos fossem Pedro, ou então os representantes da tradição, mais católicos que o Papa. For in their twisted theology, the Pope is not Peter, but you are. Mas como que eles podem fazer isso? Como que eles podem se arrogar esse direito de erguer a sua voz contra o Romano Pontífice, a quem toda criatura deve estar sujeita, como diz o Papa Bonifácio VIII? Como eles fazem isso? Eles criam várias histórias, vários mitos tradicionalistas que servem para que as pessoas, em vez de fazer a distinção entre católico e não católico, Papa e não Papa, procurem simplesmente manter que este herege do Francisco é Papa, mas ao mesmo tempo que nós temos que resistir a ele. Então, eles fazem isso mediante essas histórias e algumas destas nós já pudemos acompanhar com uma espécie de repercussão do nosso vídeo chamado Centro Dom Bosco comparece ao enterro da tradição. O Centro Dom Bosco é um dos grandes proponentes desta postura do reconhecimento de Bergoglio e resistência às suas doutrinas, aos seus mandatos, enfim, às suas determinações. E nós fizemos todo um comentário a isso nesse vídeo e as pessoas reagiram, algumas de uma maneira positiva, outras com certos posicionamentos que ecoam esses pretextos que eu falei, essas histórias, esses mitos tribais que os tradicionalistas desde os anos 70 inventaram para poder legitimar a sua desobediência àquilo que eles consideram ser o Papa, mas que ao mesmo tempo percebem que está se comportando de uma maneira nada católica. Fazemos esse vídeo então para poder responder a essas historinhas, pelo menos 4 delas que eu gostaria de responder aqui. Também tenho em vista em fazer esse vídeo, também responder ao que me pediram para eu tecer alguns comentários sobre esse vídeo aqui do Frei Tiago de São José, intitulado Francisco é acusado de heresia. Pode um verdadeiro Papa ser herético? Então, nesse vídeo se defende a tese de que jamais um verdadeiro Papa pode ser herético. Então, pediram para eu dissertar um pouco sobre isso, até talvez tendo em vista uma live que publiquei aqui no Controvérsia Católica, que saiu primeiramente no canal Reconquista Católica, na qual eu falava sobre a questão do Papa herético também. Então, pediram para eu dar as minhas impressões e, na medida que eu vou respondendo a estas histórias, esses argumentos, mitos tradicionalistas, eu também vou fazendo comentários pertinentes ao que disse o Frei Tiago neste seu vídeo. Além disso, também vou contemplar um pouco do que aparece nesse artigo aqui, que saiu no Fratres in Uno, que é um artigo que eu queria comentar já faz um certo tempo, e vou aproveitar agora para comentar esse aqui, Papa, Papado, Papismo, atribuído a um tal de Padre Antônio Mariano, fratres-in-unum.com, publicado dia 25 de outubro de 2021. Então aqui você tem mais ou menos uma espécie de compêndio de toda a mitologia tradicionalista, que inclusive vai finalizar justamente com aquilo que é o nosso primeiro argumento, primeiro que eu gostaria de trazer para vocês de uma maneira ilustrada, para que fique ainda mais acomodado ao entendimento geral. Então, vou mostrar para você aqui o texto que eu preparei, com esta foto aqui, que é apenas uma representação visual
e textual do argumento do pai mau. Então esse é o primeiro grande argumento aduzido tanto por este padre Antônio Mariano, quanto também por muitas pessoas que comentaram ali no nosso vídeo sobre os coveiros da tradição, ou também intitulado como Centro Dom Bosco comparece ao enterro da tradição. Eles dizem então que Francisco seria apenas um pai mau. Imagine que o seu pai seja um alcoólatra, ou enfim, seja uma pessoa desumana, rude, criminosa até. Ainda assim, ele sempre vai ser seu pai. Então, imagine que Francisco é um herege, um liberal, um modernista. Não é necessário muito esforço para isso. Imagine. Então, ainda assim, ele continuaria sendo seu papa. Da mesma forma que seu pai, não importa que seu pai seja uma pessoa ruim. Ele vai continuar sendo o seu pai. E assim também é com o papa. O papa é o nosso pai. Logo, com ele é assim também. Vamos formular de uma maneira mais clara, talvez. Se você tem um pai mau, ele vai deixar de ser seu pai por causa disso? Não. Assim também é com o papa. Ainda que ele seja um herege, ele sempre vai ser seu pai. Esse é o argumento, e aqui você vê também mais uma espécie de imagem que talvez pode nos representar a paternidade, né? Ali, Bergoglio como uma criança. Então, e aqui também, mais como um pai mau, né? A criança deve ter se assustado. Talvez ela ouviu falar em Amoris Laetitia, ou então em Laudato Si, e ela começou a chorar. Então, esse seria o argumento. Qual é o problema desse argumento? Eu vou dizer para você. Muito simplesmente, existe uma diferença no meio dessa semelhança. Quer dizer, claro, a palavra papa, ela vem de pai, pai de todos os cristãos. É verdade, vem disto aí. Porém, isto é o comum, mas existem diferenças e nós não podemos perder de vista a diferença quando nós estamos usando uma analogia. Por quê? Porque a analogia é uma comparação de diferentes. Então, se eu identifico os diferentes no que eles têm de diferentes e não no que eles têm de comum, eu erro. Então, aí eu faço um argumento errado. Entende? Por exemplo, vamos colocar algumas diferenças entre a paternidade biológica do seu pai de sangue e a paternidade do Papa. Então, a paternidade biológica, ela nasce justamente da geração. Então, o pai e a mãe geram a criança. E esse fato biológico, então, é o que determina a paternidade e é para sempre. É algo biológico. Acontecido uma vez, está feito. E não tem como mudar isso. Agora, no caso do Papa, ele não nos gera, nem no sentido mesmo análogo de nos gerar na fé. Porque nós somos gerados na fé, nós sabemos pelo sacramento do batismo, pela profissão da fé, estando na igreja. A igreja nos gera na fé, não é o Papa. Então, aí já tem uma diferença. Não é pela geração que o Papa se faz o nosso pai, mas é pela eleição. Então, existe uma eleição, ou seja, um fato jurídico da nossa sociedade que necessita, então, de ter uma cabeça, um líder, e aí se estabelece esse chefe mediante uma eleição. Então, isso é um fato jurídico. E para que a eleição possa surtir o seu efeito desejado, e realmente servir para o bem da igreja, necessita-se certos requisitos. Então, não é possível que ele seja o nosso pai se ele não atenda a certas normas. Compreende? E aí você já tem uma diferença, então. No caso do pai biológico, geração. No caso do nosso pai na fé, o Papa, digamos assim, o pai dos cristãos, então, é necessária a eleição. E no caso da eleição, então, há condições. E, aliás, como é um fato jurídico também, não um fato biológico, ele pode, inclusive, ir se repetindo. Ou seja, nós podemos ter vários pais. Por isso que nós só temos um pai biológico, mas nós temos vários papas no decorrer da história, mais de 200. Então, isso é por quê? Porque não é pai de sangue.
É pai em outro sentido, é por conta de ser elegido para um cargo na igreja. Então, isso que faz dele o Papa. Então, vamos entender um pouco essa questão das condições no caso da eleição. Nós aprendemos os canonistas, dos autores que comentam a lei da igreja, que é necessário para ser pai, no sentido de Papa, ou seja, ser eleito validamente, é necessário que ele seja católico. Então, esse é um ponto fundamental. Ele precisa ser católico. Isso você encontra aqui nessa citação, em tantos outros lugares, mas para simplificar, vamos citar simplesmente o padre Filippo Marotto em seu comentário ao Direito Canônico, no volume 2, página 784. Ele diz o seguinte: hereges e cismáticos estão excluídos do Supremo Pontificado pela própria lei divina. Eles certamente devem ser considerados como excluídos de ocupar o trono da Sé Apostólica, que é a mestra infalível da verdade e da fé e o centro da unidade eclesiástica. Portanto, se acontecer de um herege público ser eleito ao papado, então sabemos que o tal nem sequer é o nosso pai, ou seja, Papa, pois uma tal eleição é inválida. Ora, nós sabemos que todos os adeptos do Concílio Vaticano II, os tradicionalistas sabem disso, eles que aderem às doutrinas do Concílio Vaticano II, eles aderem a erros condenados pelos papas antigos, como heresia. Logo, não são nossos pais, ou seja, sua eleição foi inválida. E é esse, basicamente, o argumento do Frei Tiago de São José. Então, qual é o argumento dele? Não existe papa herético. O que existe é não papa. Falso papa. Nunca foi o nosso pai na fé. Nunca foi católico. Então, assim, quando eu digo mais católico que o papa, isso é um absurdo. Não. Você é mais católico que um herege. Aí sim. Aí está ok. Você é mais católico que um herege, que é o caso de Francisco. Mas não que o papa, porque o papa ele tem que ser católico. É uma regra, é um requerimento de lei divina. Se ele não for uma pessoa que professa a fé católica íntegra, tradicional, se ele for, dizendo de outro modo, uma pessoa que professa doutrinas contrárias, já condenadas pela igreja, ele não pode ser eleito ao papado. Assim como uma mulher não pode ser eleita, assim como uma pessoa que não tem uso da razão não pode ser eleita, enfim, eles têm vários impedimentos para esse ato jurídico se verificar, é necessário atender esses requisitos. Se não são atendidos os requisitos, então não acontece esse fato jurídico, portanto não há uma eleição canônica. Compreendem? Então, esse é o ponto. Então, nisto que o Frei Tiago de São José insiste. E esta é uma posição, essa posição que diz que jamais os papas teriam caído em heresia e que, portanto, nunca vai acontecer de ter um papa herético, é uma posição tida como piedosa. São Roberto Bellarmino mesmo vai dizer que ela é muito fácil de ser defendida. Então pode acontecer, um teólogo, por exemplo, qualquer católico, ele pode defender essa tese, que não há papa herético, que realmente sempre houve papas católicos e jamais caíram do pontificado. No entanto, a questão não é fechada. A igreja não fechou a matéria e é possível discutir no seguinte sentido: pode acontecer de um papa, não quer dizer que tenha acontecido, mas pode acontecer de um papa cair em heresia como doutor privado, e isto serve já como uma espécie de renúncia dele, uma renúncia tácita ao pontificado romano. Então, isso também nos leva a refletir um pouco sobre esse argumento do pai mau, porque, olha, o nosso pai, ele jamais pode dizer assim, olha filho, eu renunciei, não vou ser mais o seu pai. Claro que não. Mas o Papa pode, não pode renunciar? Claro que pode. Isso é doutrina estabelecida na igreja. O Papa ele pode renunciar, tanto, por exemplo, que nós temos o caso de São Pedro Celestino, que tomou o nome de Celestino V, quando foi Papa, que inclusive é um santo, era um homem muito virtuoso,
e que, no entanto, percebeu que ele não tinha condições de continuar governando a igreja por conta das suas limitações. Foi uma pessoa humilde, de verdade, e decidiu renunciar e assim tomou seu lugar o Papa Bonifácio VIII. Então, o seu pai, ele pode renunciar à paternidade biológica? Claro que não, porque aquilo ali é um fato natural biológico. Agora, como a eleição é um fato jurídico, né, e o próprio cargo é uma função pública exercida para o benefício da igreja, pode haver razões que levem ao Papa a deixar de ser Papa. E a renúncia voluntária é uma destas, que faz com que ele deixe de ser Papa. E muitos teólogos, isso nós precisamos dizer, fica aqui como uma espécie de apêndice ao vídeo do Frei Tiago, um comentário nosso ao vídeo do Frei Tiago, muitos disseram realmente que isso efetivamente poderia acontecer, porque o Papa ele não se torna impecável quando ele assume o pontificado. Então ele ainda pode, seu livre-arbítrio, pelo menos teoricamente falando, ou pelo menos se pode defender essa tese, ele poderia cair em heresia. Não enquanto exerce o seu ofício de Romano Pontífice, o que é impossível, por conta da assistência do Espírito Santo, isso é o que ensinam os autores católicos, e o que ensina o próprio Concílio do Vaticano, mas fora disso, pode acontecer de ele cair. Entende? Claro, não quando ele está se pronunciando sobre fé e moral, exercendo seu ofício papal, mas ele pode perder a fé. Entende? E no que ele pode perder a fé, então, é o caso de ele deixar de ser Papa. Isso quem já dizia era mesmo um Papa, Papa Inocêncio III, que eu vou citar aqui para vocês. Deixem-me localizar aqui rapidamente. Então, vejam só o que diz o Papa Inocêncio III sobre a perda do ofício papal em caso de heresia. Ele diz assim: para este fim, a fé é tão necessária para mim que, embora para outros pecados eu tenha apenas Deus como juiz, basta um pecado cometido contra a fé para que eu possa ser julgado pela Igreja. Sermão 2º, in Consecratione, Patrística Latina, volume 218, coluna 656. Vós sois o sal da terra, diz o Papa Inocêncio III em outro sermão. Ainda menos o Romano Pontífice pode se envaidecer, porque ele pode ser julgado pelos homens, ou ainda ser mostrado como julgado, se ele manifestamente perder seu sabor pela heresia, porque quem não crê já está julgado. Sermão 4º, in Consecratione, Patrística Latina, volume 218, coluna 670. Portanto, ainda que tenha havido uma eleição válida, os hereges públicos pós-Vaticano II, em algum momento, podem ter caído do pontificado por heresia e, com isso, ter deixado de ser papas. Então, essa é uma outra situação. Então, vamos supor que eles tenham eleito um católico, uma pessoa que era reconhecida como católica, nunca disse nada contra a fé, enfim. Ok. Então, eles elegem essa pessoa, mas essa pessoa, ela mostra já ter sido julgada, ou seja, mostra ter se desviado da fé nos seus atos. Então, ali nós podemos entender também que ele pode vir a ter caído do pontificado. É uma outra interpretação possível, quer dizer, houve uma eleição canônica, talvez nós não tenhamos elementos para demonstrar que não houve uma eleição canônica, mas, independentemente disso, a partir do momento que ele se desvia da fé, publicamente deixa de ser Papa. Esse é um posicionamento que muitos doutores da Igreja colocaram ao discutir essa questão, embora sempre, ou ao menos uma grande parte, favorecesse a opinião de que jamais um Papa poderia cair em heresia. Mas, ainda que eles favorecessem essa opinião, eles sempre concediam a discussão, ou seja, não há elementos tão evidentes na Sagrada Escritura e na tradição que nos permitam dispensar essa possibilidade. Então, ela existe e, como tal, então, a gente pode discuti-la. Então, podemos discutir essa questão do Papa herético e a resposta é esta, quer dizer, um Papa herético
quando publicamente diz uma heresia, ele se coloca fora da igreja. Isso constitui uma renúncia tácita ao pontificado romano e assim ele tem que ser colocado para fora, substituído por outro que possa realmente ocupar dignamente o pontificado como um católico, que é o requerimento mínimo. O mínimo é que seja católico. E com isso nós vamos para o nosso segundo argumento, que é o argumento agora não do pai mau, mas é o argumento realmente do Papa mau, onde se faz uma confusão entre um pecado contra a moral e um pecado contra a fé. No primeiro argumento, nós vimos que eles geralmente utilizam o seu pai biológico como exemplo para analogia. Aqui ele não vai usar mais o tradicionalista mitógrafo ou mitólogo, ele não vai usar mais o exemplo dos pais biológicos, pais de família, mas vai usar dos papas antigos, os papas imorais. Então o argumento se formula mais ou menos assim. Houve na história muitos papas maus que agiram de uma forma indigna da sua posição, como foi o caso de Alexandre VI, João XII e outros. Nem por isso eles deixaram de ser papas. A nossa resposta a isso é muito simples. O que faz uma pessoa deixar de ser papa não é uma vida moral reprovável, ou seja, ele não ter uma conduta digna do nome de católico, no sentido que ele age de uma maneira, de um pecador age de uma maneira escandalosa, digamos assim. Então, isso não é suficiente para deixar de ser um católico. Mesmo pessoas más, elas continuam fazendo parte do corpo da igreja, pessoas que pecam contra os mandamentos da lei de Deus, pelo menos contra aqueles que dizemos ser contra a caridade. Então, continua, ainda apesar de uma vida escandalosa, continua sendo membro da igreja. Agora, uma pessoa que não tem a fé da igreja, que é o fundamento de tudo mais, inclusive da própria caridade, esse já está fora. É isso que é importante entender essa distinção. Uma coisa é um papa que peca contra a moral cristã e outra coisa é um papa que peca contra a fé cristã. Então, papa que peca contra a moral, ele continua sendo papa. Por quê? Porque todos acabam pecando contra a moral, todos nós, porque nós somos pecadores. Então, em maior ou menor grau, um talvez de uma maneira extremamente escandalosa, outro talvez só caindo aqui e ali em algum pecado venial. Então, houve papas santos e houve papas pecadores públicos. Isso houve. Mas é uma diferença apenas de grau. Mas todos eles tinham algo em comum. Todos eles eram católicos. E esse é o grande requisito. E essa é a chave. E é disso que nós estávamos falando. Então, quando você vai falar de Alexandre VI, de João XII, de outros papas possivelmente escandalosos, então, você está perdendo de vista aquilo que nós falamos antes. Pode haver pecados graves, mas esses pecados, o Papa não vai ser julgado por ninguém. Prima sedis anemini iudicatur. Porém, no caso da heresia, há uma exceção. O próprio Código de Graciano, que enuncia essa afirmação, prima sedis anemini iudicatur, também vai dizer que no caso de heresia, há uma exceção, exceto no caso de desvio da fé. Então, isso é muito importante ter em vista que a fé é o critério para saber se é um papa de verdade ou se não é um verdadeiro papa, e não a moral. A moral não é um critério certo. Por quê? Porque pessoas imorais, ainda assim, são católicas, se não negam algum artigo da fé. Agora, uma pessoa, por mais que externamente possa parecer moral, possa parecer simpática, possa parecer até uma pessoa que se preocupa com os outros, que quer o bem da humanidade, etc., que procura o bem comum, ainda assim, se não tiver a fé, não aproveita. É preciso ter a fé sobrenatural. E esse é o caso, geralmente, dos papas pós-conciliares, sobretudo de Francisco. Nós não estamos dizendo que ele é uma pessoa adúltera, que ele é uma pessoa ruim, no sentido de odiar as outras pessoas, de querer, enfim, viver de uma maneira escandalosa, etc., mentiroso, no sentido de enganar as pessoas, não cumprir os contratos que faz, essas coisas é uma pessoa desonesta, não pagar as dívidas, roubar a propriedade alheia. Não é isso que nós estamos querendo dizer, nós não estamos acusando disso. E é uma ilusão a gente tentar comparar
Francisco com esses outros papas, porque não é esse o caso. Não é isso. Eles não têm em comum isto. Ao menos não é só isto o problema. Se fosse só isto, a gente teria realmente que tolerar. Mas o problema é mais sério. É algo intolerável. Por quê? Porque Francisco está atentando contra a fé, que a própria vida da igreja se fundamenta na fé. Então, se ele ataca a fé da igreja, a tradição da igreja, então ele mostra não ser mais um pastor da igreja, um sumo pontífice, mas, ao contrário, um lobo e um representante de Satanás. Então, isso que tem que ficar muito claro. A conduta dele não é o problema, a conduta privada, pessoal dele. Não, o problema é aquilo que ele diz publicamente contra a fé. E contra a moral, mas não no sentido de ele não viver de uma forma moral, mas no sentido de ele ensinar preceitos morais que levam para o inferno. Como essa questão, por exemplo, de pessoas em pecado mortal receberem a Eucaristia, que é um ensinamento considerado autêntico, do magistério autêntico de Francisco. Ou então, a ideia dele que as pessoas podem se salvar nas outras religiões. Então, tudo isso é algo muito grave e que já foi condenado várias vezes pela Igreja. Então, essa é a diferença quando nós falamos sobre esse tema, e essa era a resposta que eu gostaria de fazer a esse argumento. Agora vamos para um terceiro argumento, e com isso a gente já vai se encaminhando para o fim desse nosso vídeo aqui, o argumento da resistência. Então, quer-se dizer que nós não devemos negar que ele seja Papa, apenas nós devemos resistir, como São Paulo resistiu a São Pedro, essa é a ideia. Se um Papa nos manda uma coisa que seja ilícita, não devemos segui-lo, antes obedecer a Deus que aos homens. Apesar dessa resistência, ele continua sendo o Papa. E aqui a confusão é entre uma imprudência do Papa, que é uma coisa que nós podemos resistir, nós podemos corrigir em casos especiais, particulares, e um ensino do Papa, ou uma disciplina geral, uma lei geral, uma liturgia estabelecida pelo Papa que é má. Então essa é a grande diferença. Porque o Papa ele pode ser imprudente, aí a gente pode resistir. Mas ele não pode errar em fé e moral e nem oferecer à Igreja, na sua disciplina, ou seja, nas suas leis e na sua liturgia universal, ou seja, que não está circunscrita a um determinado específico território, quando ele estabelece essas coisas, isto está protegido pela infalibilidade papal. A liturgia e inclusive a disciplina é chamada de objeto secundário da infalibilidade papal, a infalibilidade da igreja também. Então existe aqui a necessidade da obediência ao Romano Pontífice nessa matéria, e é por isso que esse argumento falha, como nós deixamos claro em nossa resposta. De fato é possível resistir a ordens más dadas pelo Papa a um indivíduo, como por exemplo teria sido o caso do bispo Grosseteste, que resistiu ao Papa Inocêncio IV quando este queria nomear um candidato indigno ao episcopado. O Papa não é infalivelmente prudente, por isso se pode corrigi-lo quando ele parece proceder de um modo inadequado. É nesse contexto de correção fraterna em que é viável a resistência em face de São Paulo a São Pedro. Contudo, não se pode resistir às doutrinas ou às leis gerais estabelecidas pelo Papa, pois o mesmo Cristo nos manda acolher os ensinamentos emanados da autoridade da Igreja, Lucas 10:16, e prestar-lhe obediência em questões de disciplina eclesiástica, Mateus 16:18-19. A razão é que o Papa, enquanto Romano Pontífice, está protegido de ensinar à Igreja qualquer coisa que seja prejudicial à fé católica. E aqui eu poderia apontar, se você quiser um complemento, esse nosso vídeo tem ali no canal do Frei Tiago, o vídeo que eu assinalei no começo deste nosso aqui, que fala justamente sobre essa questão do Papa herético, e ele vai tocar nas prerrogativas do Romano Pontífice. Faz algumas citações interessantes, nas quais nós vemos que existe da parte dos fiéis uma obrigação da obediência, e da parte do Romano Pontífice um poder divino que lhe torna imune de erro quando ele vai estabelecer uma liturgia
uma lei geral na igreja, por exemplo, o Código de Direito Canônico, quando ele vai ensinar alguma coisa para os fiéis em uma encíclica. Então, às vezes, o Romano Pontífice não está fazendo uma definição dogmática. Na verdade, isso é na maior parte das vezes. Ele não usa aquela nota de magistério extraordinário. Mas, muitas vezes, ele está exercendo o seu magistério ordinário junto dos bispos da igreja, e nisso ele está transmitindo a doutrina católica infalível, a doutrina de sempre, já definida. E, ao mesmo tempo, o Papa, ainda que ele diga alguma coisa, em algum documento que não esteja revestido dessa nota de uma definição dogmática, ainda assim o que ele ensina é seguro. E por isso que nós podemos acreditar, porque senão seria uma tirania. A igreja vai nos exigir, a igreja que é a nossa mãe, vai nos exigir uma obediência, um assentimento interno, que seria contrário à razão e à fé. Por quê? Porque nós teríamos que obedecer a um homem que pode nos levar para o inferno. E isso é um absurdo. Isso torna a fé católica uma falsa religião, se fosse assim. Se o Papa fosse simplesmente um tirano que quer dominar as consciências e que pudesse, então, colocar um falso evangelho na cabeça das pessoas. Não poderia ser assim. Isso não é razoável e nem é algo que a fé nos ensina. O que acontece é que o Papa goza realmente de uma assistência do Espírito Santo quando faz essas coisas, e aí o que ele nos transmite, embora às vezes não seja infalível, é, no entanto, seguro, e nós podemos seguir, e é por isso que nós somos católicos. É porque nós temos essa segurança. Se o Papa não nos desse essa segurança, então por que nós somos católicos? Qual é o sentido disso? Entende? Quer dizer, a igreja é um meio apropriado para nos levar à salvação eterna. Sempre que ela tem um verdadeiro Papa, é assim. Esse Papa ele vai ensinar o caminho do céu. Se pudesse ser o contrário, então a igreja já não pode se dizer perante o mundo de uma maneira honesta como mestra da verdade revelada e como guia seguro para a vida do homem. Entende? Então é necessário haver essa prerrogativa da parte do Papa. Porque se ele cai em erro, diz São Roberto Bellarmino, todos erram junto com ele. Também Monsenhor de Seguir e tantos outros autores vão dizer isso. Então é fundamental que esta rocha seja firme. Senão, não vai dar certo. Então, é preciso isso. Se há um verdadeiro e legítimo Papa, nós não vamos ter problemas com relação à nossa obediência. Porque Deus não nos vai exigir uma coisa que nós não possamos cumprir. Então, você tem que pensar assim. Se essa situação de uma obediência conforme a fé não se verifica no caso de Francisco, que ele nos pede uma obediência contrária à fé, então é porque o que temos não é um verdadeiro e legítimo Papa. Esse é o argumento fundamental. Todos devem entender. Não é que nós somos mais católicos que o Papa, que isso é um absurdo, já pensou? Você ser mais correto que o Papa ensinar comunismo, liberalismo, modernismo, ecologismo, um monte de coisa errada para as pessoas, que levam elas para o mau caminho. E a gente, pobres leigos aqui, nós somos mais católicos que ele. Isso é um absurdo. Entende? O fato é que assim, nós ao menos somos católicos. Ele nem isso. Porque ele defende coisas que foram abertamente condenadas no passado e ele abraça isso porque não crê mais, infelizmente. Infelizmente, ele pode ser uma pessoa simpática, pode ser uma pessoa querida, carismática, que abraça todo mundo, enfim. Sabe, isso é outra coisa. Entende? Não vamos misturar, não vamos fazer uma confusão aqui. Então, ele pode ser uma pessoa legal, entende? Mas, infelizmente, por alguma razão, alguma circunstância da vida, ele não crê mais. Porque se ele acreditasse, ele não ensinaria as coisas que ele ensina. Que são coisas patentemente erradas. Para uma pessoa que olha a realidade com os olhos da fé. Vamos então agora para o nosso último argumento, que é o argumento da autoridade, que eu bem poderia chamar do argumento da irresponsabilidade. Que a pessoa que, embora ela queira ser mais católica que o Papa, aquilo que ele julga ser o Papa, ela quer ser também uma isentona, né? Quero estar fora, não quero me responsabilizar por nada. Afinal, quem é você para julgar? Esse é o argumento do Papa Francisco também. Quem sou eu para julgar? Não é verdade? Então, quem somos nós para julgar? Por que nós vamos então decretar que uma pessoa não é mais Papa? Como é que você vai fazer uma coisa dessa se você não tem autoridade para isso? Quem te deu autoridade para decretar que a sé está vacante? Somente um Papa pode julgar o outro Papa.
como é o caso, dizem, de São Leão II, que teria excomungado a Honório I. Então esse é o argumento, basicamente, que as pessoas usam. E a nossa resposta é muito simples. Autoridade alguma é necessária para a constatação de um pecado público contra a lei natural e divina. Basta ter um cérebro e conhecimento dos fatos. Isso a própria igreja nos ensina, quando ela vai comentar por meio dos seus teólogos e exegetas aquela passagem que talvez Bergoglio tome como a sua inspiração, não julgueis para não serdes julgados. Ela vai dizer que isto se aplica a juízos temerários que nós podemos fazer das pessoas. Achar que as pessoas são más quando nós não temos elementos para formar esse juízo. Ou então afirmar de uma maneira temerária algo sobre alguém, sendo que nós não temos realmente nada de certo contra aquela pessoa. Mas, quando nós falamos em pecado público que uma pessoa comete, um escândalo, algo que chega ao nosso conhecimento, nós somos obrigados a julgar aquilo e reprovar aquilo. Senão, pode até acontecer de nós incorrermos em culpa, por não termos tomado as medidas necessárias em face daquela situação. Isso nós podemos ver em alguns exemplos, como nós somos capazes realmente de, se nós temos a percepção dos fatos, de reagir, de compreender a situação do pecado público, de tirar as consequências desse pecado público. Assim como não é necessário ser juiz nem teólogo para saber que um batedor de carteira é um ladrão, e assim uma pessoa que peca contra o 7º mandamento, que um aborteiro peca publicamente contra o 5º mandamento, e que uma mulher de má vida peca do mesmo modo contra o 6º. Assim também não é necessário de autoridade para saber que alguém que ensina uma heresia já condenada pela Igreja Católica seja um herege. O liberalismo e o modernismo foram condenados repetidamente pela Igreja, assim como muitas das coisas estabelecidas na Missa Nova, no Código de 1983 e no Catecismo de 1992. Dada a publicidade da heresia, não posso negar a conclusão de que os tais, se algum dia foram papas, deixaram de sê-lo por heresia, porque eles realmente cometeram esse escândalo da heresia pública, de publicamente renunciar à fé católica, dizendo que agora aquilo que o Papa Pio IX tinha dito, aquilo que o Papa São Pio X tinha dito, aquilo que o Papa Gregório XVI tinha dito, aquilo que o Papa Pio VI tinha dito, aquilo que os papas do passado, os padres da igreja, enfim, toda a tradição tinha dito, isso não vale mais para nós hoje. Nós chegamos a um desenvolvimento da doutrina, ou seja, uma evolução da doutrina, onde o que antes era sim, agora é não, o que antes era não, agora é sim. Então, por isso que nós podemos dizer, como isso é algo público, nós devemos reagir, nós devemos entender que, embora nós não tenhamos uma autoridade canônica para aplicar a essas pessoas as penas que elas merecem por ter cometido esses crimes contra a igreja, nós podemos, como pessoas que têm olhos e pessoas que têm cérebro, podemos constatar aqui que são hereges públicos. E como hereges públicos, a igreja nos ensina. Eles estão fora da igreja e não podem ocupar nenhum cargo aqui dentro da igreja. O juízo canônico, punição das culpas, deve ser feito por legítimas autoridades, o que até o momento, diante da apostasia geral, não está claro quem sejam, nem como se dará o julgamento. Então, como é que fica? E aqui, mais uma vez, a gente pode comentar um pouco o que disse Frei Tiago, também o que disse Monsenhor Rodrigo, na sua última live a respeito disso. Então, o que nós podemos fazer com relação a essa situação? Então, já que nós percebemos que eles não são verdadeiros papas, e agora o que fazer? Então, é uma situação muito difícil. A maioria das pessoas vai dizer que, humanamente, né, não há recurso, não há o que fazer diante dessa situação. Por quê? Porque as pessoas que deveriam ter tomado iniciativa no tempo em que isto convinha, não o fizeram. Eles também abraçaram aos erros do modernismo. Ou então, se esconderam e deixaram de fazer aquilo que tinham que fazer. E assim agora a situação é muito complicada. No entanto, existem sim algumas soluções possíveis.
E aqui eu apenas coloco o que é a minha opinião. A minha opinião é que a condenação do modernismo teria que se dar em uma espécie de concílio geral imperfeito, sem papa, ou seja, um concílio geral da igreja, todas as pessoas que clamam ser católicas, como foi o caso do concílio de Constança, quando havia a concorrência de vários clamantes ao papado. Então há uma confusão na igreja, uma situação delicada, e aí é necessário convocar um concílio para resolver essa questão. Tá? E aí nesse concílio, se acontecer de nesse concílio ser cancelado o Vaticano II, eleito um verdadeiro Papa, ao menos do ponto de vista pragmático, nós teríamos uma solução. E aí depois os teólogos resolvam isto aí. Mas seria parecido com o Concílio de Constança, por quê? Porque no Concílio de Constança foi assim, se pediu a renúncia de todos os que se diziam papas naquela época e se procedeu com a eleição de um outro papa. E como é que foi a eleição? Foi entre nações. Isso é muito curioso. Foi de uma maneira um tanto estranha. Foi por nações, não foi diretamente pelo colégio dos cardeais. Então foi uma eleição feita de uma maneira peculiar, para resolver um problema peculiar, e não houve problema nenhum quanto a isso. Martinho V realmente se tornou sucessor de São Pedro, e a hierarquia na igreja toda se recuperou sem problemas, por conta disso, sem quebras, entende? Sem dificuldades. Então isso pode acontecer. Para o bem comum da igreja é necessário suspender certas normas, certos procedimentos que eram utilizados justamente para garantir a continuidade e o bem da igreja. É preciso suspender essas normas, essas regras e fazer as coisas da forma que concorra melhor para a normalidade, para que se volte realmente ao normal, que nós tenhamos um Papa realmente católico, nós temos uma hierarquia que siga aquilo que os papas antigos ensinavam, né, que era católico, e condene as heresias do nosso tempo. Isso é muito importante, porque se nós não condenarmos as heresias do nosso tempo, nós vamos ser esmagados por elas. Então é necessário condenar. Se não se condenar, ninguém vai se converter. Se a gente não dizer que as pessoas precisam se converter, elas não vão fazer esse favor automaticamente. E essa é a grande ilusão do Vaticano II. Eles não pedem nada e, em consequência, não ganham nada. Agora, se você pede algo, você vai receber. Então, devemos pedir a conversão do mundo a nosso Senhor Jesus Cristo. No que toca, e aqui nós finalizamos, a suposta condenação de Honório I por São Leão II, além de não ser um fato histórico indisputado, não seria mais do que a aplicação ou confirmação de uma pena devida à heresia por parte da autoridade legítima. Mas não é a pena de excomunhão que separa o herege da igreja, mas a sua própria doutrina herética, quando professada publicamente. E é por isso que o Catecismo do Concílio de Trento ele vai descrever o herege como uma espécie de desertor, uma pessoa que abandona o campo de batalha. Então, em vez de estar lutando com a igreja contra o mundo, o diabo e a carne, o herege ele vai embora. Ele sai pela tangente, como se diz. Ele desiste da luta. Então, o herege é isso, é uma pessoa que desiste de professar a fé verdadeira para tentar melhor se acomodar aos erros desse mundo. Então, é esse fato desse abandono da fé que ele manifesta exteriormente pelas suas palavras e sobretudo, quando ele tenta impor isso aos outros, que mostra claramente a sua obstinação, é nesses atos que ele se separa da igreja. E não só depois que um papa lá no futuro vai condenar ele. Isso é apenas uma condenação para aplicar-lhe as penas canônicas, é a condenação da igreja. Mas o que lhe separa não é o crime, a punição do crime, mas o que lhe separa é realmente o pecado contra a fé, que é como, por exemplo, um aborto, como um roubo, é uma coisa pública e que nós podemos inferir das obras da pessoa. Então esse que é o problema com Francisco e com os papas pós-conciliares, eles não são católicos realmente. E essa é a grande questão. Entende? Sem entrar em grandes méritos e sutilezas. O problema é que nós somos mais católicos do que eles, não porque eles são papas, mas porque eles não são papas. Então por isso que nós podemos dizer assim, nós somos mais católicos que o Bergoglio,
Nós somos mais católicos que o João Paulo II, somos mais católicos que o Bento XVI. Mas isso é muito fácil, é só você não ser um modernista e um liberal. Você já vai ser mais católicos que eles. Mas dizer que um católico é mais católico que o Papa, isso é impossível. Porque o Papa é o nosso mestre na fé católica. Ele é o grande intérprete dos oráculos divinos. Todas aquelas coisas, não esqueçam aquilo que nós lemos aqui. Não esqueçam os vídeos que nós fazemos, não com base na nossa própria autoridade, mas citando os romanos pontífices, o que os papas, que todos os tradicionalistas querem seguir e elogiam, aqueles papas, Leão XIII, Gregório XVI, Pio IX, São Pio X, aqueles papas nos ensinaram, nós não devemos, por causa de um herege, como Bergoglio ou outros, renunciar a essa doutrina, nós devemos acolhê-la. E não devemos, por causa de um herege, então condenar todos os outros papas do passado que não têm a culpa que eles têm, que não fizeram o que eles fizeram, e que não têm proporção, né, qualquer defeito, qualquer falha que eles tenham tido, com o que nós temos hoje. E não tem proporção por quê? Porque nós não estamos fazendo o nosso papel. E aí coloquemos a mão na nossa consciência. Nós não estamos dando aquele testemunho da fé de Cristo que nós deveríamos dar. Nós não estamos realmente odiando a heresia, como é o caso que nós vemos nos santos, o grande ódio que eles têm ao erro e à heresia. E como é que nós vamos separar no mundo real esse ódio à heresia do ódio ao pecador, aquela pessoa que porta a heresia enquanto herege? Entende? Que enquanto ele perverte as almas, enquanto lobo, como é que eu vou ter de alguma maneira uma ligação e ajudar de alguma maneira, colaborar com o lobo? Entende? Nós devemos energicamente ter pela salvação daquela pessoa, daquele herege enquanto homem, pela salvação dele, que é uma criatura de Deus, nós devemos combater o herege enquanto herege. Devemos combater com todas as forças. E se nós falhamos nisso, sendo que Deus nos deu inteligência, dons para isso, então quem sabe parte do problema aí somos nós, que não somos tão fiéis como deveríamos. Ou então talvez nós que queremos então fazer de conta que não é conosco, que o Papa não faz diferença. Entende? Que não interessa a questão de Papa, que Papa, tendo Papa, não tendo Papa, isso não importa. Como não importa? Se nós somos católicos, o papado faz a diferença. Com certeza nós não somos protestantes. Então é importante falar dessas questões. E é importante que nós busquemos ter um verdadeiro Papa. Se nós não conseguimos com meios materiais ainda, é necessário que nós rezemos para que Deus nos mande um Papa. A igreja precisa de um Papa, olha toda a confusão. Se Francisco fosse realmente um Papa, quantas coisas ele poderia ter resolvido, quanto bem ele poderia ter feito. Mas ele infelizmente não é. Não nos deixemos enganar. Não chamemos ao lobo de pastor supremo da igreja. Não chamemos ao mercenário de vigário de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos fazer confusões aqui. Papa é católico. Se eu digo que o homem tem que se converter, que ele não tem a fé católica, etc, etc, todos esses absurdos que essa gente fala, inclusive uma pessoa que se diz padre, isso que é o mais escandaloso, a pessoa que se diz padre ensina que devemos rezar para que o Papa volte a ter a fé católica, que um dia seja católico. Quer dizer, isso não tem nada a ver. Não foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu na igreja. O papado não é para os de fora. Papado não é para pessoas que não têm a fé católica, ele é para católicos, é para pessoas que realmente creem no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nosso Senhor pode abençoar uma pessoa que não crê nele, mas crê em um falso Cristo criado pelos hereges? Como? Entendem? É necessário crer todos os artigos da fé, é isso que nós aprendemos dos papas, que essa gente tanto venera e que com razão venera. Então, como é que nós vamos trair a doutrina da igreja por causa de hereges? Não podemos. Realmente não podemos. Devemos nos manter firmes na fé. Entender que herege é herege, papa é papa, e nós, se queremos ser católicos, devemos nos prender a ter, realmente crer de todo o coração e professar com a nossa boca essa doutrina. Até que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê a graça de ter um Papa, ou então que seja feita aquilo que está nos seus planos, nos seus desígnios, que realmente é de uma sabedoria que nós mesmos, às vezes, não podemos compreender. Então tenhamos também humildade e busquemos perseverar na fé católica sempre,
Naquilo que eu puder ajudar a você, saiba que eu estou à disposição. Podem entrar em contato conosco. Meu telefone é 47991013580. Fico à disposição. Embora o vídeo tenha acabado aqui, nós vamos sempre continuar trabalhando aí no WhatsApp, em outros lugares, também produzindo livros, os nossos projetos e sempre anunciando aqui também as novidades para vocês, tá certo? Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.